Olá, eu me chamo Sayonara Grillo, eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, onde contribuo com o programa de pós-graduação em Direito, no qual tive a colega, mestra Daniele Barbosa, como aluna. Daniele, que é mestra pelo nosso PPGD, me convidou para apresentar para vocês o livro Relações Coletivas de Trabalho, Configurações Institucionais no Brasil Contemporâneo, um livro que eu escrevi e que, na época, como resultado da minha tese de doutorado, né, que defendi perante a PUC-Rio, orientada pelo professor José Maria Gomes, e que foi publicada em 2008 pela editora LTR. Então, esse vídeo eu faço a pedido e estimulada pela professora Daniele Barbosa, a quem agradeço o estímulo e também o interesse. Bem, a tese diz muito sobre o que é o livro. A tese foi defendida em um programa de direito muito prestigiado, que é o programa de direito, programa de pós-graduação da PUC do Rio, sob a orientação do professor José Maria Gomes, que é especializado em direitos humanos, e que tem uma sólida carreira, uma sólida trajetória na ciência política, o que diz muito sobre a abordagem que optei por fazer. A banca também foi composta por professores da área de teoria do direito, professor Adrian Sgarbi, da área de economia, economia do trabalho, economia política, como o professor Carlos Henrique Horne, também da área de direito do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, como o professor João Hilário Valentim, e a professora Rosângela Cavalazzi, uma especialista em metodologia e pesquisa empírica. Com essa diversidade de integrantes da banca e a aprovação e recomendação para publicação, vocês já podem imaginar a perspectiva teórica e metodológica do livro. A tese defende, basicamente, que o Tribunal Superior do Trabalho fracionou, na década de 90, o conceito de autonomia coletiva e, pela via da interpretação, fez uma reforma trabalhista inspirada por uma ideologia ascendente à época hegemônica, a do neoliberalismo, que estava em contradição com a principiologia tradicional do direito do trabalho. É interessante observar que a tese foi feita em uma época histórica no qual os estudos sobre interpretação e atuação dos tribunais estavam muito marcada pelas teorias da judicialização da política, das relações sociais, apontando um cenário mais favorável a esse processo de judicialização em consonância com a Constituição de 88. A tese veio para dizer que no âmbito das relações de trabalho o fenômeno não ocorria desta mesma forma. Embora não estivesse situada no campo teórico dos debates sobre judicialização, a pesquisa empírica, com a qual eu construo o objeto da tese, estava centrado na figura do Tribunal Superior do Trabalho. Isso foi considerado, na época, uma inovação, tendo, segundo alguns autores, inspirado uma série, ou aberto campo, no campo do direito, para uma série de estudos que sucederam esse livro, que visaram e que visam até hoje a compreender os processos de mutação hermenêutica, de mudança da interpretação ou de desconstrução de direitos trabalhistas pelos tribunais. Bem, mas
para construir, né, esse meu objeto, eu fui buscar os processos constitutivos e fundamentos conceituais das relações coletivas de trabalho. Então, no primeiro capítulo da tese, né, eu apresento os processos constituintes dos sistemas jurídicos relacionados às relações coletivas de trabalho. Faço também uma discussão teórico-metodológica a respeito dos motivos pelos quais eu opto pelo conceito de relações coletivas de trabalho. Opto, então, por um conceito que é mais amplo e que me permite um olhar para fenômenos sociais, para fenômenos jurídicos, para fenômenos emergentes que estão além dos limites da dogmática e dos limites institucionais traçados pelos chamados direito coletivo do trabalho e direito sindical. Trabalho, então, executo um discurso conceitual sobre relações coletivas de trabalho, inspirada nos autores fundamentais, clássicos do século XX. Trabalho com Confrounds, examino a obra de Dino Giunni, examino os conceitos de abstencionismo legislativo e laissez-faire coletivo, de ordenamento intersindical e também de legislação de sustento. Portanto, examino tanto a construção de sistemas jurídicos de regulação das relações coletivas de trabalho, mais contratuais e mais estatutários, assim como também examino os fundamentos teóricos conceituais dos grandes autores, dos autores mais clássicos, dos paradigmas jurídicos tradicionais. Busco refletir sobre um conceito de autonomia coletiva em um paradigma democrático constitucional. Entendo que a autonomia coletiva é um poder social, e como poder social ela é absorvida e reconhecida na Constituição. Então, a Constituição de 88, por exemplo, reconhece os acordos e convenções coletivas de trabalho, fruto desse pluralismo jurídico, desse poder social, desse poder jurígeno reconhecido aos atores sociais, em sistemas de liberdade sindical, em sistemas de autonomia coletiva, mas proponho a ideia de que essa constitucionalização é uma chave de leitura para compreender e fazer um filtro exegético para compreender todas as cláusulas que podem ser recebidas pelo ordenamento jurídico por compatibilidade com os princípios constitucionais e aquelas que não podem ser reconhecidas como normas jurídicas por estarem violando esses princípios constitucionais. O capítulo 3º eu faço um discurso, ou um percurso, traça um percurso das relações coletivas de trabalho no Brasil, um pouco sobre a história da formação dos institutos jurídicos, desde a Primeira República até a Constituição de 88. No capítulo 4, examino as relações coletivas de trabalho e a regulação no Brasil no final do século XX, quando inicia-se o processo de conformação constitucional e de efetivação constitucional, por um lado, e por outro lado, com a abertura econômica e a introdução da ideologia do neoliberalismo e das transformações produtivas que vivenciamos no final do século XX, há então uma reconfiguração desse direito. E o último capítulo eu examino exatamente a atuação do Tribunal Superior do Trabalho. A obra está publicada pela editora LTR e agradeço todas as críticas, leituras, considerações
citações, ela foi, sem sombra de dúvidas, uma obra importante na minha trajetória, e acredito que, pela resposta que tenho tido, assim como por esse convite, o livro tenha algo a contribuir com os estudos jurídicos nacionais. Um grande abraço e obrigado, Daniele.